Vamos falar agora sobre combinação linear de vetores, né? Então, primeiramente, um vetor é dito múltiplo de outro, né, se puder ser escrito como um produto de um escalar lambda por esse vetor. Ou seja, o vetor V é múltiplo do vetor U se existe um lambda real tal que V é igual a lambda vezes U. Então, dois vetores são múltiplos se eles têm um escalar aqui, uma relação de multiplicidade nas suas coordenadas, certo? Porque V, se tem coordenadas, por exemplo, V1 e V2, as coordenadas de lambda U, né, será coordenadas múltiplas das coordenadas V1 e V2 do vetor V. Tá? Nós vamos trabalhar bastante essa ideia aqui, junto com a combinação linear aqui. E o vetor V, ele é a combinação linear de um conjunto de outros vetores, V1, V2 até Vn, quando existirem números reais, né, escalares, lambda1, lambda2 até lambda_n, tais que V pode ser escrito como a soma aqui dos produtos de lambda1, lambda2, lambda_n por V1, V2, Vn, respectivamente. Ou seja, exatamente o que está escrito aqui. Então, V é uma combinação dos lineares de V1, V2 até Vn, quando existem números reais, lambda1, lambda2 até lambda_n, tais que V é igual a lambda1, V1 mais lambda2, V2 até lambda_n, Vn. Então, esta é a combinação linear, né? Quer dizer, V é uma combinação linear de V1 até Vn, se puder ser escrito como essa soma que aparece aqui. Tá? Bom, algumas observações. O vetor nulo, ele é múltiplo de qualquer vetor. Então, sempre o vetor nulo pode ser escrito como combinação linear de qualquer vetor, uma vez que o escalar 0 vezes qualquer vetor u resulta no vetor nulo. O vetor, um vetor não nulo é múltiplo, um vetor não nulo não é múltiplo do vetor nulo, pois sempre que eu multiplicar um escalar pelo vetor nulo, resulta no vetor nulo. Então eu nunca consigo escrever um vetor como combinação linear como um múltiplo do vetor nulo, né? Muito bem. Então, se um vetor não nulo V é múltiplo de U, então U também é múltiplo de V, né? Pois é claro que se V é obtido fazendo lambda U, então U pode ser obtido fazendo 1 sobre lambda V, que também 1 sobre lambda é um escalar. O vetor V é a combinação linear dos vetores V1 até Vn quando é soma de múltiplo desses vetores. Ok? Né? É o que nós vemos aqui em cima na definição. E uma coisa importante aqui, essa observação 5, se ABC são pontos distintos do plano e o vetor V é dado por AC, e se esse vetor V é múltiplo de U, né, então ABC são colineares. Ou seja, isso aqui vamos dizer essa frase, né? Se V, ou melhor, V é múltiplo de U, C e somente C, A, B e C são colineares. Então, o vetor AC é múltiplo do vetor AB se os pontos são colineares. Muito bem. Então, os vetores que são múltiplos, eles têm a mesma direção, eles são vetores paralelos. Tá? Bom, uma ideia interessante aqui, que também nós podemos depois transpor para três dimensões, é que se os vetores U e V são múltiplos, o determinante formado aqui pelas coordenadas desses vetores, tanto nas linhas quanto nas colunas, vai resultar em zero. Nós sabemos lá das propriedades dos determinantes que se tem uma linha ou uma coluna múltipla de outra, o determinante é zero. Então a gente pode usar determinantes para verificar aqui a multiplicidade entre dois vetores, por exemplo. A demonstração está no livro, certo? E vamos em frente, né? Agora uma proposição bastante interessante aqui, né? Se dois vetores U e V não são múltiplos, certo? Dois vetores do plano U e V não são múltiplos,
qualquer vetor do plano pode ser escrito como uma combinação linear de U e V. Então, quer dizer, lá na álgebra a gente diria que U e V formam uma base do R2. Né? Vamos usar o GeoGebra para ilustrar essa ideia aqui. Muito bem, eu preparei tudo aqui porque eu levei um tempo e para não ficar chato assim e vocês esperando, já deixei tudo pronto. O que eu fiz aqui para ilustrar essa proposição? Veja, primeiramente eu coloquei um ponto aqui A, né, cujas coordenadas estão amarradas aqui nos controles deslizantes A1 e A2. Então, por exemplo, se eu modificar aqui o ponto A, ó, vai mudar o vetor A, ali, certo? Então, eu coloquei um ponto E aqui e amarrei ele ao vetor A. Quer dizer, esse ponto E é um vetor obtido por um múltiplo de A. Então, é K1, e aqui tem um outro controle deslizante aqui com K1. Então, K1 vezes A, o vetor A, né? Que vai ser K1 vezes as coordenadas A1 e A2. Então, eu posso mostrar aqui, ó, o ponto E. Deixa eu ver onde que está ele. Está aqui, ó, o ponto E, né? Então, é K1 vezes A1 mais, quer dizer, K1 A1, K1 A2. Então, é K1 multiplicado pelas coordenadas do vetor. Então, o que acontece? Se eu modificar aqui o K1, ó, se eu colocar um valor igual a 1, por exemplo, o vetor E, né, o vetor K1 vezes A, é o mesmo vetor OA. Se a constante aumenta, aumenta o vetor. Se a constante é entre 0 e 1, o vetor é um pouquinho menor. E se o K1 é um escalar negativo, o vetor muda de sentido. Tá? Fiz isso aqui no vetor OA, que representa o vetor U, o vetor OB, que representa o vetor V, e eu tenho então as constantes aqui mexendo o vetor. E o vetor OD é a combinação linear dos vetores OA e OB. Quer dizer, está representando aqui o vetor W, que é a combinação linear de lambda U e lambda V. Então, observe que interessante que, como combinação linear aqui, desses dois vetores OB e OA, que não são paralelos, né, não são, portanto, múltiplos, eu posso, alterando as constantes K1 e K2, obter qualquer vetor do plano. É claro que isso não é uma demonstração, é apenas uma ilustração. Se o K for negativo, ó, o vetor passa lá para o segundo quadrante. Se o K1 for negativo e o K2 for negativo, eu tenho lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no terceiro quadrante aqui, né? Então aqui, gente, essa é uma maneira muito bacana de perceber como que pode um vetor qualquer do plano ser obtido como combinação linear de outros dois vetores. Esses dois vetores A e B, eles têm as coordenadas aqui, eu posso modificar as coordenadas, ó, e aí posso fazer muitas alterações, né, e bastante experimentos aqui, né. Então é muito legal aqui, inclusive, para mostrar numa aula, né, se fosse o caso. Uma aula assim, para degradação ou até para o ensino médio, né, de soma de vetores, tá? Muito bem. Uma outra coisa interessante aqui de se fazer é pensar, pô, e se o vetor OA e OB fossem paralelos, né? Forem paralelos. Deixa eu ver as coordenadas aqui. Se eu colocar a coordenada aqui de B, né, como sendo, vamos colocar aqui 0, 1. Né? Vamos colocar as coordenadas de A, 0. Vamos botar, quer dizer, modificar aqui assim, que está 1 e 2. Vamos lá, aqui. Só um momentinho. 1 e botar aqui 2. E as coordenadas de A, vamos botar assim, 2 e 4.
Ó, 2 e 4. O que aconteceu? Eles ficaram alinhados, né? Então, quer dizer, como combinação linear de dois vetores paralelos, né, ou múltiplos, o máximo que eu consigo aqui alterando as constantes A1 e A2 é obter vetores sobre a reta determinada aqui, né, pelo ponto O e os pontos A e B. Quer dizer, eles são colineares, né, o ponto O, A e B. Certo, pessoal? Espero que tenha sido ilustrativo. Até mais.